Luna sempre foi a irmã mais nova, dedicada e focada nos estudos. Aos 22 anos, ela estava prestes a concluir sua graduação em psicologia e ansiava por um descanso merecido após um semestre intenso. Louise, sua irmã mais velha, era o oposto, extrovertida, prática e sempre soube o que queria da vida. Aos 28 anos, Louise estava casada há 3 anos com Brian, um homem charmoso e bem-sucedido, que trabalhava como arquiteto. Quando Louise convidou Luna para passar o verão em sua casa à beira-mar, Luna aceitou sem hesitar. A ideia de passar dias tranquilos, longe da rotina universitária, parecia perfeita. Além disso, ela mal via a irmã desde o casamento, e sentia que a distância as havia afastado. Chegando à casa de Louise, Luna foi recebida com abraços apertados e um jantar especial preparado por Brian. Ele era atencioso, engraçado e fazia questão de deixar Luna à vontade. Nos primeiros dias, tudo correu bem. Louise estava ocupada com seu trabalho como designer de interiores, e Brian trabalhava em home office, o que deixava Luna e ele sozinhos em casa por longos períodos. No início, Luna via Brian apenas como o marido de sua irmã. Ele era gentil, sempre perguntava sobre seus estudos e a incentivava a relaxar. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Brian parecia notar cada detalhe sobre Luna, o livro que ela estava lendo, a música que ela ouvia, até mesmo seu humor ao longo do dia. Ele a elogiava de uma forma que a fazia sentir especial, algo que ela não estava acostumada. Uma tarde, enquanto Louise estava em uma reunião fora da cidade, Brian sugeriu que eles fossem à praia. Luna concordou, achando que seria uma boa maneira de passar o tempo. Na praia, sob o sol dourado do final da tarde, Brian começou a falar sobre sua vida, seus sonhos e suas frustrações. Ele confessou que às vezes se sentia distante de Louise, que estava sempre ocupada e parecia não notar mais os pequenos gestos que ele fazia por ela. Luna ouviu atentamente, sentindo uma conexão crescente entre eles. Quando Brian olhou para ela com um olhar intenso, ela sentiu um frio na espinha. Ele se aproximou e por um momento parecia que algo iria acontecer. Mas Luna recuou, confusa e culpada. Isso está errado, ela pensou. Nos dias seguintes, Luna tentou evitar Brian, mas ele parecia estar em todos os lugares. Ele a provocava com brincadeiras, elogiava seu jeito introspectivo e, sem querer, Luna começou a se sentir atraída por ele. A culpa a consumia, mas ela não conseguia evitar a emoção que sentia quando ele estava por perto. Com Louise cada vez mais ocupada com projetos de trabalho, Luna e Brian passavam longas horas sozinhos em casa. O clima entre eles era uma mistura de tensão e atração, e ambos sabiam que estavam brincando com fogo. No entanto, a linha entre o certo e o errado parecia ficar mais tênue a cada dia. Uma manhã, Brian sugeriu que Luna o acompanhasse em uma visita a um dos seus projetos de arquitetura. É uma casa à beira do penhasco, com uma vista incrível do mar. Você vai adorar, ele disse, com um sorriso convincente. Luna hesitou, mas acabou aceitando. A ideia de sair da rotina e explorar algo novo era tentadora. No local, Brian mostrou a Luna cada detalhe da construção, explicando suas escolhas de design e como ele imaginava que as pessoas se sentiriam vivendo naquele espaço. Luna ficou impressionada com sua paixão e talento. Você é incrível, Brian, ela disse sem pensar. Ele olhou para ela surpreso e lisonjeado. Você realmente acha? Ele perguntou, aproximando-se um pouco mais. Luna sentiu o rosto corar e desviou o olhar. Sim, você é muito talentoso. Brian sorriu, mas não disse mais nada. O silêncio entre eles era carregado de algo que nenhum dos dois queria admitir. No caminho de volta para casa, Brian parou em um mirante para apreciar o pôr do sol. Vamos fazer uma pausa aqui, ele sugeriu. Luna concordou, e os dois ficaram sentados no capô do carro, observando as cores do céu se transformarem. Brian começou a falar sobre seus sonhos de infância, sobre como ele sempre quis construir algo que deixasse uma marca no mundo. Luna ouviu fascinada e compartilhou seus próprios medos e inspirações. Quando escureceu, Brian colocou o braço ao redor de Luna como se fosse algo natural. Ela ficou imóvel, sentindo o calor dele tão perto. Luna, ele sussurrou, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu gosto de estar perto de você. Ela olhou para ele, com o coração batendo forte.
Brian, isso é errado, ela respondeu, mas sua voz falhou. Ele se aproximou ainda mais e por um momento parecia que iam se beijar. Mas Luna se afastou, sentindo uma onda de culpa. Não podemos fazer isso, ela disse, com lágrimas nos olhos. Brian suspirou frustrado, mas respeitou o espaço dela. Você está certa, ele admitiu. Mas isso não torna mais fácil. Nos dias seguintes, Luna tentou manter distância de Brian, mas ele parecia estar em todos os lugares. Ele a provocava com brincadeiras inocentes, mas que carregavam um duplo sentido. Uma vez, ele a surpreendeu com um café da manhã especial, dizendo que ela merecia ser mimada. Outra vez, ele a convidou para assistir a um filme no sofá, e Luna acabou rindo e se divertindo como se não houvesse nada de errado. Louise, ocupada com seu trabalho, não percebia a dinâmica que se desenvolvia entre o marido e a irmã. Ela via os dois se dando bem e achava que era apenas uma boa relação entre cunhados. É tão bom ver vocês se entendendo, ela disse uma noite, após um jantar em família. Luna sentiu um nó na garganta, mas sorriu, fingindo que tudo estava bem. Uma tarde, Brian sugeriu que Luna o ajudasse a reorganizar o escritório dele. Preciso de uma visão fresca, ele disse, com um sorriso convincente. Luna concordou, achando que seria uma tarefa inocente. No entanto, enquanto trabalhavam juntos, a proximidade física entre eles era inegável. Brian passava por trás dela para pegar algo, e suas mãos se tocavam acidentalmente ao manusear os mesmos objetos. Em um momento de distração, Brian segurou a mão de Luna e a puxou suavemente para perto dele. Luna, ele sussurrou, eu não consigo mais fingir que não sinto nada por você. Ela olhou para ele com o coração acelerado. Brian, isso é loucura, ela respondeu, mas não se afastou. Ele a beijou e por um momento Luna se deixou levar. Era errado, ela sabia, mas a intensidade do momento a fez esquecer de tudo. Quando se separaram, a culpa bateu forte. Isso não pode acontecer de novo, ela disse, com lágrimas nos olhos. Brian concordou, mas ambos sabiam que seria difícil resistir. Louise, ainda alheia ao que estava acontecendo, continuava sua rotina ocupada. Ela confiava no marido e na irmã, e não tinha motivos para suspeitar. No entanto, a tensão entre Luna e Brian crescia a cada dia, e era apenas uma questão de tempo até que tudo viesse à tona. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Luna. Ela tentava se convencer de que o beijo no escritório tinha sido um erro, um momento de fraqueza que não se repetiria. Mas a verdade era que ela não conseguia parar de pensar em Brian. Cada olhar, cada toque casual, cada palavra carregada de duplo sentido a deixava mais confusa e atraída por ele. Brian, por sua vez, parecia determinado a testar os limites. Ele a provocava com pequenos gestos, um toque suave nas costas ao passar por ela, um olhar prolongado durante o jantar, um sorriso que só ela entendia. Louise, ocupada com seus projetos, não percebia a tensão crescente entre os dois. Uma noite, após um jantar em família, Louise recebeu uma ligação urgente de um cliente e precisou sair para resolver um problema. Vou demorar um pouco, ela disse, antes de sair. Não esperem por mim. Luna e Brian ficaram sozinhos em casa, e o silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Brian sugeriu que assistissem a um filme, e Luna concordou, achando que seria uma distração inofensiva. Eles se sentaram no sofá com uma distância segura entre eles, mas à medida que o filme avançava, Brian se aproximou lentamente. Quando ele colocou o braço ao redor de Luna, ela não se afastou. Em vez disso, sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Luna, Brian sussurrou, seu rosto tão perto que ela podia sentir seu hálito. Eu não consigo mais fingir que não quero você. Ela olhou para ele, com o coração batendo forte. Brian, isso é errado, ela respondeu, mas sua voz falhou. Ele a beijou e desta vez, Luna não resistiu. O beijo foi intenso, cheio de desejo reprimido. Quando se separaram, Brian olhou nos olhos dela e disse, eu preciso de você, Luna. Agora. Ela hesitou por um momento, mas a atração era forte demais para resistir. Eu também preciso de você, ela admitiu, em um sussurro. Brian pegou Luna pela mão e a levou até o quarto. O clima era de urgência e desejo, mas também de uma conexão profunda que nenhum dos dois conseguia explicar. Quando a porta se fechou atrás deles, Brian a puxou para perto e a beijou com uma intensidade que deixou Luna sem fôlego. As roupas foram tiradas rapidamente e logo eles estavam deitados na cama, explorando os corpos um do outro com uma mistura de paixão e ternura. Brian beijou cada centímetro do corpo de Luna,
como se estivesse memorizando cada detalhe. Ela se entregou completamente, deixando-se levar pela onda de prazer que ele despertava nela. Quando finalmente se uniram, foi como se o mundo ao redor desaparecesse. O sexo foi intenso, cheio de emoção e conexão. Luna sentiu algo que nunca tinha experimentado antes, uma mistura de prazer físico e emocional que a deixou completamente vulnerável. Brian a segurou com força, como se nunca quisesse soltá-la. Depois, eles ficaram deitados juntos, em silêncio, ouvindo o som de suas respirações lentamente se acalmando. Luna sentiu uma onda de culpa, mas também uma sensação de completude que ela não conseguia explicar. "O que estamos fazendo, Brian?" ela perguntou, em um sussurro. Ele a abraçou e beijou sua testa. "Não sei, Luna. Mas eu não me arrependo." Ela olhou para ele, com lágrimas nos olhos. "E a Louise?" ela perguntou, com voz trêmula. Brian suspirou, mas não respondeu. Em vez disso, ele a puxou para perto e a abraçou com força. "Vamos apenas aproveitar este momento", ele sussurrou. Luna fechou os olhos, sentindo o calor do corpo dele ao seu lado. Ela sabia que estava errado, mas naquele momento, tudo o que importava era a conexão que eles compartilhavam. Louise chegou em casa tarde naquela noite, cansada após um longo dia de trabalho. Ela esperava encontrar Brian acordado, talvez assistindo TV ou lendo no sofá como de costume. No entanto, a casa estava em silêncio, e as luzes estavam apagadas. Ela subiu as escadas em direção ao quarto, esperando que Brian estivesse dormindo. Ao entrar no quarto, ela encontrou Brian deitado na cama com os olhos fechados. Ele parecia estar dormindo, mas Louise sabia que ele era um sono leve. Ela se sentou na cama ao lado dele e começou a acariciar seu braço, esperando que ele acordasse. "Brian?" ela sussurrou com um tom suave e convidativo. Ele abriu os olhos lentamente e olhou para ela, mas seu olhar estava distante. "Oi", ele disse, com uma voz rouca de sono. Louise sorriu e se inclinou para beijá-lo, mas ele virou o rosto, evitando o contato. "Estou cansado, Louise", ele disse, com um tom que não deixava espaço para discussão. Louise ficou surpresa e um pouco magoada. "Tudo bem", ela respondeu, tentando disfarçar a decepção. "Boa noite, então." Ela se deitou ao lado dele, mas o silêncio entre eles era pesado. Brian virou de costas para ela, e Louise ficou olhando para o teto, sentindo uma sensação estranha que não conseguia identificar. Nos dias seguintes, Louise começou a notar pequenas mudanças no comportamento de Brian. Ele parecia mais distante, menos interessado nela. Quando ela tentava iniciar uma conversa ou sugerir um programa juntos, ele dava desculpas ou mudava de assunto. Além disso, ele parecia passar mais tempo com Luna, rindo e conversando como se fossem velhos amigos. Louise tentou ignorar os sinais, mas algo dentro dela começou a despertar. Ela começou a observar os dois mais de perto, prestando atenção em cada detalhe. Notou como Brian olhava para Luna quando ela não estava prestando atenção, como ele sorria para ela de uma forma que parecia diferente. Notou também como Luna parecia evitar contato visual com ela, como se estivesse escondendo algo. Uma tarde, Louise decidiu testar suas suspeitas. Ela anunciou que precisava sair para uma reunião de última hora e deixou Luna e Brian sozinhos em casa. No entanto, em vez de ir para a reunião, ela ficou no carro estacionada a uma distância segura da casa, observando. Passou-se 1 hora e então 2. Louise estava prestes a desistir e ir embora quando viu Brian e Luna saindo juntos pela porta dos fundos. Eles caminharam até o jardim, rindo e conversando como se fossem um casal. Louise sentiu um nó no estômago. Ela pegou o celular e ligou para Brian. Ele atendeu após alguns toques. "Oi, amor", ele disse, com uma voz calma. "Onde você está?", Louise perguntou, tentando manter a voz estável. "Estou em casa, trabalhando no escritório", ele respondeu, sem hesitar. Louise olhou para o jardim, onde Brian e Luna estavam claramente visíveis. "Tudo bem", ela disse, com um nó na garganta. "Boa sorte com o trabalho." Desligando o celular, Louise sentiu uma onda de raiva e decepção. Ela sabia que algo estava acontecendo, mas ainda não tinha provas concretas. Decidiu que precisava descobrir a verdade, não importa o quão dolorosa fosse. Louise decidiu que precisava de mais informações antes de confrontar Brian ou Luna. Ela começou a prestar atenção em cada detalhe, observando os dois quando estavam juntos e analisando suas interações. Notou como Brian parecia mais animado quando Luna estava por perto, como ele a elogiava constantemente e como os dois compartilhavam segredos que ela não fazia parte. Uma noite, após o jantar, Louise decidiu testar suas suspeitas de uma maneira mais direta. Ela sugeriu que os três assistissem a um filme juntos, esperando ver como Brian e Luna se comportariam em sua presença.
No entanto, o clima estava estranho desde o início. Brian parecia distraído, e Luna evitava olhar para ela, focando sua atenção no filme. Durante o filme, Louise notou como Brian e Luna sentavam próximos um do outro, quase se tocando. Ela tentou ignorar, mas a tensão era palpável. Quando o filme terminou, Brian rapidamente se levantou e disse que precisava checar algo no escritório. Luna ficou sentada no sofá, olhando para as mãos, como se estivesse esperando que Louise dissesse algo. Louise começou com uma voz calma, mas firme. Você tem notado algo estranho no Brian ultimamente? Luna olhou para ela, surpresa e um pouco nervosa. Estranho? Não, por quê? Louise manteve o olhar fixo nela, tentando ler suas expressões. Ele parece diferente. Mais distante. Luna desviou o olhar, sentindo a culpa pesar sobre ela. Talvez ele esteja apenas estressado com o trabalho, ela sugeriu, tentando manter a voz estável. Louise não respondeu, mas o silêncio entre elas era mais revelador do que qualquer palavra. Determinada a descobrir a verdade, Louise decidiu investigar mais a fundo. Ela começou a verificar o celular de Brian quando ele não estava por perto, procurando por mensagens ou ligações suspeitas. No entanto, ele sempre mantinha o celular trancado, e ela não conseguia acessar. Uma tarde, enquanto Brian estava no chuveiro, Louise viu o celular dele vibrando na mesa da cozinha. Ela olhou rapidamente para a tela e viu uma notificação de mensagem de Luna. Precisamos conversar. É urgente. O coração de Louise acelerou. Ela pegou o celular e tentou desbloqueá-lo, mas a senha era necessária. Frustrada, ela decidiu confrontar Brian diretamente. Quando ele saiu do banho, ela estava sentada na cama com o celular na mão. Brian, precisamos conversar, ela disse, com uma voz firme. Ele olhou para ela, surpreso e um pouco preocupado. O que aconteceu? Louise mostrou o celular para ele. Por que a Luna está te mandando mensagens urgentes? Brian ficou em silêncio por um momento, tentando pensar em uma resposta. Ela provavelmente só quer falar sobre algo da casa, ele respondeu com uma voz que tentava soar casual. Louise não estava convencida. Brian, eu não sou burra. Eu vejo como vocês dois estão próximos. O que está acontecendo entre vocês? Ele suspirou, sentindo o peso da situação. Louise, não é o que você está pensando, ele começou, mas ela o interrompeu. Então me diga o que é, porque eu estou começando a desconfiar de coisas que nunca imaginei que precisaria desconfiar. Brian olhou para ela, sentindo a culpa e a pressão. Ele sabia que não podia continuar mentindo, mas também não queria magoá-la. Louise, ele começou, mas as palavras falharam. Louise sentiu uma onda de raiva e decepção. Você está me traindo com a minha irmã, não está? Brian não respondeu, mas o olhar dele foi suficiente para confirmar suas suspeitas. Louise sentiu as lágrimas começarem a escorrer pelo rosto. Como vocês puderam fazer isso comigo? Ela perguntou, com uma voz quebrada. Louise estava paralisada, olhando para Brian com uma mistura de raiva, dor e incredulidade. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ela não fez nada para enxugá-las. Como vocês puderam fazer isso comigo? Ela repetiu, com uma voz que tremia de emoção. Brian tentou se aproximar dela, mas Louise recuou, como se o toque dele pudesse queimá-la. Não me toque, ela disse, com uma voz firme que contrastava com a fragilidade que sentia. Eu não consigo acreditar que você faria isso. E com a minha irmã. Brian suspirou, sentindo o peso da culpa. Louise, eu nunca quis te machucar, ele começou, mas ela o interrompeu novamente. Não me diga isso. Você sabe o quanto isso me machuca. E a Luna? Ela é minha irmã, Brian. Como ela pôde fazer isso comigo? Nesse momento Luna, que estava no quarto ao lado, ouviu a discussão e decidiu intervir. Ela entrou no quarto, com o rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas. Louise, ela começou, mas Louise a interrompeu com um olhar furioso. Como você pôde fazer isso comigo, Luna? Eu confiei em você. Você é minha irmã. Louise gritou com uma voz que ecoava pela casa. Luna sentiu a culpa pesar sobre ela, mas sabia que precisava explicar. Louise, eu nunca quis te machucar. Isso aconteceu, e eu sei que foi errado, mas eu não consegui evitar. Louise olhou para ela com uma expressão de desespero. Não conseguiu evitar? Isso não é uma desculpa, Luna. Você traiu minha confiança e com o meu marido. Luna tentou se aproximar, mas Louise recuou, como se estivesse vendo uma estranha. A tensão na casa era insuportável. Louise, Brian e Luna estavam no quarto, cada um lidando com suas próprias emoções. Louise sentia uma mistura de raiva e tristeza, enquanto Brian e Luna estavam dominados pela culpa. Eu não consigo acreditar que vocês fizeram isso, Louise disse, com uma voz que tremia de raiva.
Eu confiei em vocês dois, e vocês me traíram da pior maneira possível. Brian tentou se explicar novamente. Louise, eu sei que isso foi errado, mas eu não queria te machucar. Eu só... Ele começou, mas Louise o interrompeu. Não me diga que você não queria me machucar. Você fez isso, Brian. Você escolheu trair a nossa confiança. Luna tentou intervir. Louise, por favor, eu sei que foi errado, mas eu não queria te machucar. Eu só... Mas Louise a interrompeu novamente. Você não tem o direito de falar, Luna. Você é minha irmã, e você deveria ter me protegido, não me traído. A discussão continuou com vozes cada vez mais altas e acusações sendo lançadas de ambos os lados. Brian tentou acalmar a situação, mas Louise estava muito magoada para ouvir. Eu quero que vocês dois saiam da minha casa, ela disse com uma voz firme. Eu não consigo olhar para vocês agora. Brian e Luna trocaram olhares, sabendo que não havia mais o que dizer. Após o confronto explosivo, Luna sabia que não podia mais ficar na casa de Louise. Ela estava devastada pela culpa e pela dor que causou à irmã. Com o coração pesado, ela começou a arrumar suas malas, embalando suas coisas rapidamente. Cada objeto que ela pegava parecia carregar uma memória dolorosa do tempo que passou ali. Louise observava de longe, com os braços cruzados e o rosto impassível. Ela não ofereceu ajuda, nem disse uma palavra. A dor e a traição ainda estavam frescas, e ela não conseguia encontrar compaixão para a irmã naquele momento. Louise Luna tentou falar com a voz trêmula. Eu sei que nada do que eu disser vai consertar o que eu fiz, mas eu quero que você saiba que eu nunca quis te machucar. Eu te amo e eu sinto muito. Louise não respondeu. Ela apenas virou as costas e saiu do quarto, deixando Luna sozinha com suas malas e sua culpa. Quando Luna terminou de arrumar suas coisas, ela olhou ao redor do quarto pela última vez, sentindo um nó na garganta. Ela sabia que estava perdendo não apenas um lugar para ficar, mas também a confiança e o amor da irmã. Com um suspiro profundo, Luna pegou suas malas e saiu da casa. Ela entrou no carro e dirigiu em silêncio, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. O caminho de volta para sua casa parecia interminável, e ela sabia que levaria muito tempo para se perdoar pelo que havia feito. Brian, por sua vez, sabia que não podia mais ficar na casa. A traição havia destruído a confiança que ele e Louise tinham construído ao longo dos anos, e ele não via uma maneira de consertar as coisas. Ele arrumou suas coisas em silêncio, sentindo o peso da culpa em cada movimento. Louise estava na sala, sentada no sofá, olhando para o vazio. Ela não chorava mais, parecia que todas as suas emoções haviam se esgotado. Quando Brian apareceu na porta com suas malas, ela nem olhou para ele. Louise, ele começou com uma voz suave. Eu sei que eu estraguei tudo, e eu não espero que você me perdoe, mas eu quero que você saiba que eu nunca quis te machucar. Eu te amo, e eu sinto muito pelo que eu fiz. Louise continuou em silêncio, sem olhar para ele. Brian suspirou, sabendo que não havia mais o que dizer. Ele pegou suas malas e saiu da casa, fechando a porta atrás de si com um som suave que ecoou pela casa vazia. Louise ficou sozinha, sentada no sofá, olhando para as paredes que agora pareciam tão vazias quanto ela se sentia. A casa que antes era cheia de vida e risadas agora estava silenciosa, e ela sentia a solidão como um peso em seu peito. Com Luna e Brian fora de casa, Louise se viu completamente sozinha pela primeira vez em anos. A casa que antes era um refúgio agora parecia um lugar estranho e hostil. Ela tentou se manter ocupada, arrumando a casa e focando no trabalho, mas a dor e a raiva ainda estavam lá, pairando sobre ela como uma nuvem escura. Uma noite, enquanto estava sentada no sofá, Louise pegou um álbum de fotos que estava na estante. Ela folheou as páginas, vendo fotos de momentos felizes que ela e Brian compartilharam, viagens, jantares, comemorações. Cada foto parecia uma facada no coração, lembrando o Ado que ela havia perdido. Ela também viu fotos de Luna, sua irmã, que sempre esteve ao seu lado. Agora, Luna estava longe, e a confiança entre elas estava quebrada. Louise sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto novamente, mas desta vez ela não tentou pará-las. Como tudo chegou a isso? Ela sussurrou para si mesma, fechando o álbum de fotos e segurando-o contra o peito. Ela sabia que levaria tempo para curar as feridas, mas também sabia que precisava encontrar uma maneira de seguir em F. Luna voltou para sua casa, mas a culpa e a dor a perseguiram por semanas. Ela sabia que precisava enfrentar as consequências de suas ações e tentar se redimir, mesmo que não pudesse consertar o que havia feito. Decidiu buscar terapia para lidar com a culpa e entender por que havia se envolvido em uma situação tão destrutiva. Com o tempo, Luna começou a se reconstruir. Ela se dedicou ainda mais aos estudos, focando em sua carreira de psicóloga.
Apesar de ainda sentir saudades de Louise, ela sabia que precisava respeitar o espaço da irmã. Luna escreveu uma longa carta para Louise, expressando seu arrependimento e explicando que nunca quis machucá-la. Ela não esperava perdão, mas queria que Louise soubesse que ela estava trabalhando para se tornar uma pessoa melhor. Luna também decidiu se afastar de Brian, entendendo que qualquer contato com ele só traria mais dor para todos. Ela sabia que precisava seguir em frente sozinha, sem depender de relacionamentos que só a levavam a cometer erros. Brian, por sua vez, saiu de casa e foi morar temporariamente em um apartamento alugado. Ele estava devastado pelo que havia feito, mas sabia que precisava assumir a responsabilidade por suas ações. Ele também buscou terapia, tentando entender por que havia traído Louise e como poderia se tornar uma pessoa melhor. Ele tentou entrar em contato com Louise algumas vezes, mas ela nunca respondeu. Brian entendeu que ela precisava de espaço e tempo, e decidiu respeitar isso. Ele se concentrou em seu trabalho, mergulhando em projetos de arquitetura que o ajudaram a manter a mente ocupada. Brian também refletiu sobre o que queria para o futuro. Ele sabia que havia perdido Louise, mas esperava que um dia, ela pudesse encontrar a paz e a felicidade, mesmo que não fosse com ele. Ele prometeu a si mesmo que nunca mais cometeria um erro como aquele, e que trabalharia para se tornar uma pessoa mais honesta e digna de confiança. Louise passou por um período de luto após a traição. Ela chorou, sentiu raiva e questionou tudo que havia vivido com Brian e Luna. Mas aos poucos, ela começou a se reconstruir. Ela decidiu se concentrar em si mesma, buscando terapia para lidar com a dor e a traição. Ela também se aproximou de amigos e familiares que a apoiaram durante o processo. Louise descobriu uma força interior que não sabia que tinha e começou a se redescobrir. Ela se dedicou mais ao trabalho, criando projetos incríveis que a ajudaram a recuperar a confiança em si mesma. Um dia, Louise recebeu a carta de Luna. Ela hesitou em ler, mas decidiu que era a hora de enfrentar o passado. Ao terminar de ler, Louise sentiu uma mistura de emoções, raiva, tristeza, mas também um vislumbre de compreensão. Ela não estava pronta para perdoar Luna, mas sentiu um alívio ao saber que a irmã estava tentando mudar. Louise decidiu que não queria mais viver com rancor. Ela sabia que levaria tempo para curar completamente, mas estava determinada a seguir em frente. Ela começou a viajar, explorar novos hobbies e se reconectar com a vida. Aos poucos, ela encontrou paz e aprendeu a confiar novamente em si mesma. Anos se passaram, e cada um seguiu seu caminho. Luna se formou em psicologia e começou a trabalhar ajudando outras pessoas a lidar com suas dores e traumas. Ela nunca mais se envolveu em situações complicadas como aquela, e aprendeu a valorizar os laços familiares e a honestidade. Brian continuou sua carreira como arquiteto, mas também se dedicou a projetos sociais, usando suas habilidades para ajudar comunidades carentes. Ele nunca se casou novamente, mas encontrou paz em sua jornada de autoconhecimento e redenção. Louise, por fim, encontrou a felicidade que merecia. Ela se apaixonou novamente, desta vez por alguém que valorizava sua confiança e a amava de verdade. Ela e Luna eventualmente restabeleceram contato, mas levaram tempo para reconstruir a relação. Apesar de nunca serem tão próximas quanto antes, elas aprenderam a respeitar uma a outra e a seguir em frente. A história de Luna, Louise e Brian foi marcada por erros e dor, mas também por crescimento e redenção. Cada um deles aprendeu lições valiosas sobre amor, perdão e a importância de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros. Aqui, cada história tem emoção, reviravoltas e muita superação. Então já deixa o like, comenta o que achou e compartilha com os amigos para ninguém perder essas histórias incríveis. Vem fazer parte dessa jornada com a gente!